Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, trazendo as análises, os pontos de vista sobre os temas do momento que afetam a nossa comunidade e que afetam o nosso estado. O programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. A RDC TV é uma emissora multiplataformas. Você pode assistir a toda a nossa programação pelo live stream do Facebook e também no YouTube. Então não deixe de mandar o seu comentário. A sua interatividade é muito importante. Nós sempre recebemos muitas mensagens, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela. Então não deixe de contribuir, participe do nosso debate com a sua opinião, com a sua pergunta, com a sua avaliação. Se você mandar a sua mensagem pelo Facebook, ela vai correr na tela. Se você mandar a mensagem pelo WhatsApp, nós vamos lê-la dentro das possibilidades do nosso programa. Mas nós convidamos vocês sempre a contribuírem ainda mais quando os temas tratados são da importância como esse de hoje, que é, novamente, a educação. Nós já falamos sobre isso nessa semana, e nós voltamos a falar hoje, em virtude dos acontecimentos todos. O governo enfrentou manifestações bastante consistentes no meio da semana. E nós vamos trazer aqui uma visão a respeito disso tudo. Inclusive no que tange a própria vida dos gaúchos. Aqui em Porto Alegre também houve uma série de movimentos de rua que se colocaram contra as ações do governo federal. Antes de nós divulgarmos quem está na edição de hoje do Cruzando as Conversas, eu quero convidar o nosso público a, neste final de semana, assistir às nossas transmissões esportivas nas areias da ITS Esportes e Eventos, no bairro Navegantes. É o Open Gaúcho de Futevôlei, que reunirá as feras nacionais e mundiais do esporte. São 300 atletas que iniciaram os confrontos hoje, às 19 horas, em uma série de disputas que vão até o domingo à noite. E nós aqui da RDC TV faremos uma cobertura exclusiva. Nesse sábado teremos transmissão ao vivo pelo Facebook com a nossa equipe de esportes, a partir das 6 horas da tarde. Então não deixe de assistir. A narração é de Paulo Brito, com reportagens do meu xará, Guilherme Paz, e comentários do grande Ribeiro Neto, o Sean Connery, do Rio Grande do Sul. Não percam este espetáculo nas areias da ITS Esportes e Eventos. E, aliás, eu quero mandar aqui parabéns para o Paulo Brito, que foi destaque aí no Top of Mind 2019, ficou entre os top 3 comunicadores locais de TV e locutores esportivos. Então, parabéns, Paulo! Grande sucesso aí, e que bom que você está conosco aqui na RDC TV com muito sucesso. Tudo bem? No dia de hoje, falando sobre educação, os nossos convidados são o administrador pós-graduado em gestão empresarial, César Day, estudante de pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Thaís Jorge, o advogado empresarial e tributário e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Marques Bueira. E a presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre, Vitória Cabreira. Duas curiosidades. A primeira é que o César Day é vice-presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, que é presidido pelo Vinícius Bueira. A segunda curiosidade aconteceu em off. Quando eu cheguei aqui na emissora, eu confundi as nossas duas convidadas, porque a Vitória e a Thaís são muito parecidas, como o nosso público pode notar aí na imagem que está aparecendo na tela. Muito bem. Minha gente, vamos para o assunto sério, que o tema é bastante polêmico e eu acho que é necessário nós tratarmos dele. O governo anunciou contingenciamento na área da educação. Nós tivemos essa semana aqui no programa um debate sobre como isso afeta as instituições de ensino. E os movimentos sociais e os partidos de esquerda que fazem oposição foram às ruas e conseguiram juntar muita gente. Eu até comentei dizendo que a esquerda tinha conseguido uma pauta que havia extravasado o limite das suas bandeiras. Afinal de contas, quando se fala de educação, a preocupação
de caráter geral da sociedade, né? Então é muito fácil de as pessoas aderirem a esse tipo de iniciativa, mesmo que isso fique bem evidente, a esquerda tenha aproveitado os movimentos para também lançar outras de suas teses, por exemplo, combater a iniciativa de reforma da Previdência e até mesmo dar um novo fôlego à campanha do Lula livre. Eu gostaria de saber como é que vocês avaliam aí as movimentações que também se deram aqui em Porto Alegre, e eu começo pela Thaís. Boa noite. Boa noite. Acho que é importante a gente ressaltar que essa foi uma manifestação gigantesca que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas não só aqui, foi uma manifestação de caráter nacional. Ao mesmo tempo que ela acontecia aqui, ela acontecia na Bahia, no Acre, em São Paulo e em todos os estados do nosso país. 80 mil estudantes na rua é uma característica não só da participação dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais nessa luta, mas de toda a sociedade civil que vê o reflexo do corte do orçamento da universidade como um problema para a sociedade como um todo, né? Então, essa não é uma pauta exclusiva dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda nos dias de hoje. A universidade pública ela é responsável por 95% da produção científica que a gente tem hoje dentro do nosso país, e você cortar o orçamento da universidade pública, fazer um contingenciamento de gastos, como é dito pelo governo, é você reduzir o número de ciência e tecnologia que é produzido hoje, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa nação. Então, o ato que aconteceu, ele foi extremamente importante, ele foi um ato unitário, sim, das centrais sindicais, dos DCEs e dos DAs, dos movimentos de estudantes secundaristas e dos movimentos sociais. Mas a esquerda tem que admitir que até ela se surpreendeu com a adesão. Porque até então a esquerda não estava conseguindo juntar tanta gente assim na rua. Eram os movimentos clássicos, sindicatos, movimentos sociais, mas dessa vez teve mais gente lá, que não necessariamente era desses movimentos. Sim, é exatamente isso, porque essa não é uma pauta só da esquerda, essa é uma pauta da sociedade como um todo. O corte de gastos, o corte de investimento na educação, né, porque na educação não se fala gasto, se fala investimento, ela atinge a sociedade como um todo, ela não atinge só os partidos ou os movimentos sociais da esquerda. Prova disso é que a prefeita de Pelotas, que é do PSDB, deu uma declaração falando do reflexo disso para a cidade, que, por exemplo, 3 unidades básicas de saúde vão sofrer com um corte no orçamento das universidades públicas, porque são parcerias com a FEPEL hoje. Então, essa é uma questão que atinge toda a sociedade, todos os setores da sociedade, e não os movimentos sociais, os partidos de esquerdas, as pessoas já organizadas. 80 mil estudantes na rua não são 80 mil estudantes organizados dentro da esquerda hoje. Muito bem. César Day, bem-vindo. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite para as duas colegas de debate, ao Dr. Bueira. Dando seguimento ao que não é o nome dela que me esqueci, é a Thaís, né? Isso. Que a Thaís estava falando a respeito dos cortes de verbas para as universidades. Eu, na minha maneira de entender, na minha maneira de administrar e na minha maneira de fazer gestão pública e gestão privada, eu fico mais com a palavra contingenciamento, devido ao fato de que se tu não tem dinheiro para colocar, tu vai ter que tirar de algum lugar. E não foi só no Ministério da Educação que houve cortes, houve também cortes em outros ministérios. O Ministério da Defesa, que é o Ministério do Bolsonaro, né? O Ministério do Exército. Do Exército, vai cortar também. Vai cortar mais de 40% das verbas. Bom, o que eu digo é o seguinte, esse contingenciamento ele tem tempo para terminar. Se no mês que vem os cofres entrarem dinheiro e tiver uma facilidade de se resolver, de se repor esse dinheiro, essas verbas voltam para as universidades. Isso é bom a gente entender. Em segundo plano, só para te contrapor, Thaís, tá? Eu vou te dizer uma coisa para ti. Os partidos de esquerda, pelo que eu vi, tu separaste bem, né? Não é coisa partidária, é coisa de pessoas, né? 90 mil pessoas. Os partidos de esquerda sim aproveitaram, porque eu só vi bandeiras do PT, do PCdoB, do PSOL. Eu vi muitas bandeiras da esquerda, inclusive faixas de Lula livre. Aí tu chega para perguntar, como eu fiz, por que vocês estão aqui? Isso é uma pesquisa umas perguntas que não tem nada de científico, só para me saber mesmo.
tu sabe por que tu está aqui? Ah, não, porque cortaram as verbas da educação. Mas tu sabe por quê? O que aconteceu? Eles não sabiam me explicar. Talvez, eu acho que eu estou lidando com as pessoas que saibam, né? E estão entendendo o que eu estou falando. Então, assim, foi palanque para a esquerda, sim. Para os partidos de esquerda, sim. Essa é a minha posição. Muito bem. Vitória, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos que estão nos assistindo hoje também. Sobre as manifestações que ocorreram, né? Foi uma grande greve geral da educação, onde os professores, estudantes, as comunidades escolares conseguiram se mobilizar. E eu concordo plenamente com a Thaís, acho que não é algo da esquerda, acho que é algo da sociedade, né? No momento de que tu via, para quem estava na manifestação, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né? Na Cia Democrática, 80 mil pessoas, tu sabia de que não era uma pauta apenas da esquerda e de que isso de fato atinge a sociedade. É por isso que a sociedade está se mobilizando, é por isso que a sociedade está se organizando contra esses cortes da educação. Então, acho que essa é a primeira coisa importante de que a gente tem que pautar e de que a gente tem que colocar. Além disso, é óbvio que na manifestação vão ter bandeiras de partido, né? Porque os partidos, eles têm esse direito de se organizar, mas não quer dizer que a manifestação seja deles, né? Então, tu pode, em qualquer manifestação, levar uma bandeira que tu queira carregar. Por exemplo, a Umespa e a UGS tinham bandeira lá, mas não quer dizer que a manifestação era nossa, mas sim de um conjunto de pessoas que estavam organizando. Então, acho que o principal é isso. E em nenhum momento foi algo da esquerda, de que a esquerda está aproveitando o momento, né? Quem organizou tudo isso foi o próprio Bolsonaro, quando cortou da educação. Quem pediu toda essa galera na rua foi o próprio Bolsonaro, quando decide cortar 1/3 da educação. Então, a gente acha importante pautar isso, né? Porque, sim, tenho certeza que aquelas 80 mil pessoas não eram organizadas, várias pessoas, aliás, essa questão do Lula livre também não tem nada a ver com a pauta. Aliás, eu acho que a gente tem que deixar... direito das pessoas, mas eu acho que a gente tem que deixar o Lula preso lá em Curitiba e debater de fato a educação, sabe? Porque eu, por exemplo, não apoio de que o Lula tenha que estar solto, não fui para a manifestação com bandeiras Lula livre, fui para a manifestação para defender a educação. E que a maioria da população foi, óbvio que se tiveram faixas era um direito deles. Então acho também a gente importante pautar isso. Acho que temos que deixar o Lula lá em Curitiba e tratar da educação hoje aqui na mesa. Muito bem. Vinícius Boera, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores e aos internautas que nos acompanham. É uma alegria grande voltar neste programa. É um programa que resgata uma tradição que o Rio Grande do Sul tinha de debates com níveis elevados, de temas muito importantes para a sociedade gaúcha e principalmente para o Brasil. E eu me sinto honrado de poder participar desse debate. E nós honrados da sua presença. Muito obrigado. Sobre as passeatas, né, não havia só cartazes de partidos políticos e de Lula livre. Tinha, inclusive, uma faixa de time de futebol. Tinha uma faixa grande escrita interantifascista na passeata, né? Tanto que hoje, num jornal, num espaço, uma coluna que trata de direito no Jornal do Comércio, tinha uma coluna tratando exatamente sobre que o Internacional, que não é o meu clube, eu sou gremista, que não, ele era internacional, mas não era petista, né? Ele só tinha a cor vermelha. Eu vejo que nós estamos tratando de dois temas que são muito importantes. Primeiro, nós estamos falando de educação e segundo, nós estamos falando de orçamento, que são dois temas que se mesclam, mas que têm que ser tratados separadamente. A primeira questão do orçamento, o Brasil, desde a Constituição de 88, tem aumentado a sua carga tributária de maneira exponencial. Ou seja, nós tínhamos no início dos anos 80 uma carga que beirava os 24%, 25%, e hoje, em índices oficiais, nós temos em torno de 35% de carga tributária. Mas se nós formos considerar a carga tributária diferida, que é aquele pedaço que falta no orçamento, ou seja, todos os anos o orçamento federal dá prejuízo e este prejuízo tem que ser tomado emprestado de bancos
e refinanciado e jogado esta carga tributária que está sendo gasta excessivamente este ano, está sendo jogado para as próximas gerações pagarem. E esta carga, se for incluída como carga tributária que deve ser, ela vai chegar a 45%. Ou seja, quase a metade de toda a riqueza, toda a produção nacional que todos nós brasileiros trabalhamos, metade do nosso dia de trabalho vai para pagar impostos. Agora, no dia 30 de maio, vai ser comemorado em Porto Alegre e em outras cidades o Dia de Liberdade de Impostos. Não sei se dá para dizer a palavra comemorado, né? Vai ser comemorado porque vai se fazer uma grande manifestação. Mas é até uma comemoração, porque pelo menos até ali tu pagou imposto, dali tu vai começar a trabalhar para ti mesmo, né? Para que o telespectador entenda, essa data de liberdade de impostos é o dia em que nós paramos de trabalhar para pagar somente impostos e começamos a trabalhar para a gente poder ganhar um pouco mais. Ou seja, quase a metade do ano a gente trabalha para pagar impostos. Só que com toda essa arrecadação que bate recordes ano após ano, ainda falta dinheiro no final do ano. O que isso significa? Que o Estado ficou grande demais. O Estado está muito pesado para a sociedade. O Estado não cabe mais dentro do bolso do trabalhador, do bolso do empresário, do bolso da pessoa que gera valor na sociedade. Como o Estado está muito grande, o Estado precisa diminuir de tamanho, falta dinheiro todos os anos. O que está acontecendo agora no orçamento é exatamente isso. O orçamento é uma peça de ficção, ou seja, no final do ano passado se aprovou o orçamento da União, incluindo ali as necessidades de gastos. Só que o orçamento não é a arrecadação. O orçamento se diz que precisa se ganhar, ou seja, o trabalhador, mutatis mutandis, trazendo para a sua realidade, o trabalhador precisa, para a sua vida, ter dinheiro para passagem, para alimentação, para aluguel, para luz, para água. Se ele somar tudo isso, fica maior que o salário. Ou seja, o orçamento é o que ele precisa e a receita é o que ele realmente, efetivamente ganha por mês. Falta dinheiro na União. E o que precisa fazer? A União, o Congresso Nacional precisa liberar dinheiro, possibilitar que o governo tome dinheiro emprestado para completar o orçamento. Enquanto o Congresso não aprovar isto, o governo não pode gastar dinheiro que não tem, sob pena de fazer empréstimos ilegais. E foi o que aconteceu com a Dilma, e foi a grande alegação para poder fazer o impeachment da Dilma, é que a Dilma fez as pedaladas fiscais, tomou o dinheiro emprestado de bancos públicos sem autorização do Congresso Nacional. Mas o governo corre o risco de, se não obter a suplementação orçamentária, incorrer em crime de responsabilidade por violar a regra de ouro, né? Exatamente, é isso que eu estou tratando. Só que eu estou falando de uma linguagem mais coloquial para que o telespectador compreenda. Perfeito. Bom, enquanto o Congresso Nacional não aprovar esta suplementação orçamentária, não há dinheiro e há necessidade de fazer o contingenciamento, ou seja, a despesa que seria feita num determinado momento é jogada para o segundo semestre, sob pena de se incorrer em crime fiscal. Este contingenciamento representa uma pequena parte, ou seja, 30% das verbas disponíveis, das verbas que podem ser mudadas. Porque o orçamento também tem verbas obrigatórias, despesas obrigatórias e despesas discricionárias. 30% das discricionárias representa 3,5% do total do orçamento. Então, quando se diz que foi feito contingenciamento de 30%, é 30% sobre as verbas discricionárias. E, na verdade, é 3,5% das verbas da educação. Aí é confusão. Ou seja, é aí que cria uma confusão, porque não existe a compreensão. Mas aí eu vou fazer uma provocação a vocês dois. O governo não foi muito atrapalhado ao divulgar a forma como isso seria feito? Claro que sim. Quer dizer, ele não meteu os pés pelas mãos? O governo está atrapalhado em toda a comunicação desde antes de assumir. O governo não tem comunicação. O governo não sabe comunicar. Por exemplo, no caso da educação, me pareceu que eles tentaram vender isso sob o prisma daquela espuma ideológica que está na boca dos integrantes do governo a todo momento, ao invés de falar sobre o tema no aspecto técnico, ou seja, a necessidade de se fazer este contingenciamento de recursos. Mas não, até eu vi manifestações assim,
porra louca, assim, no Congresso, falando de gente pelada, que a gente fazia pesquisa não sei o que e tal. Isso, o efeito prático disso foi ter acionado o gatilho. Foi 80 mil pessoas na rua, exatamente isso. Ou seja, o governo comunica muito mal e na ânsia, porque nós passamos, na visão do governo, nós passamos 16 anos sob a égide de governos de esquerda, PT, PSOL e outros assemelhados. Antes disso, nós passamos 8 anos em governo social-democrata do PSDB, ou seja, do Fernando Henrique. Então, nós desde a Constituição de 88, nós só tivemos governos de esquerda em nível nacional, só tivemos governo de esquerda em nível municipal em Porto Alegre, só tivemos governos de esquerda em nível estadual, à exceção do Jair Soares, logo em 82, que foi antes da eleição. Eu acho que o governo da Yara Cruz foi um governo de caráter conservador, ainda que ela seja tucana, né? Ela fez um forte esforço fiscal. Não, tudo bem, mas esforço fiscal eu acho que não tem, em matemática não tem ideologia. Ou faz ou não faz. A matemática, todos nós temos que somar 2 e 2 dá 4 ao final, independente de ser de esquerda ou de direita. Por isso é ciência exata, né? Então, eu não vejo que respeitar o orçamento tem ideologia. Agora, voltando ao assunto que nós estávamos falando... Então quer dizer que ser a favor do contingenciamento não é ser necessariamente de direita? Claro que não. Eu penso que todos nós temos que ter responsabilidade fiscal, independente de ideologia. Posso interromper? Claro, todo mundo pode se interromper, desde que não seja uma interrupção predatória. Você não pode fazer um argumento inteiro. Não, eu vou corroborar, inclusive. Claro, por exemplo, vocês estão do mesmo lado? Não, estamos lado a lado. Né? Eu digo o seguinte, presidente e vice-presidente. Se tu tens, por exemplo, eu vou usar um exemplo bastante corriqueiro. Tu está numa empresa e tu é demitido. Perfeito. Aí tu tem que olhar para o teu futuro. Eu não tenho emprego, vou ter que arrumar um emprego, alguém para pagar minhas contas. Não posso. Não tem ninguém para pagar minhas contas. Então, o dinheiro que eu recebo da indenização, eu vou ter que fazer um contingenciamento nas minhas contas e pagar algumas coisas para me sobreviver, para pelo menos comer e poder procurar emprego. Vou te devolver a provocação. Tu não acha que há um fetichismo da administração privada ser exatamente igual à administração pública? Não é. A administração privada não pode ser. Não, eu acho que não pode ser. Sabe por quê? Políticos. Porque a administração pública, ela tem funcionários públicos que nunca vão ser demitidos. Perfeito. Vão ter seus salários parcelados e até não pagos. Sim. Mas o privado não. O privado vai para a rua, o privado vai pedir dinheiro emprestado, não vai pagar e vai se isolar do mundo e vai morrer. O funcionário público não tem isso. Bom, tá isso. Vamos girar a roda, vamos lá. O Vinícius falou dessa questão da falta de dinheiro e a gente concorda de que não tem dinheiro, né? Mas a gente... Mas se não tem dinheiro, faz o quê então? Para de dar dinheiro para os bancos. Ano passado, por exemplo, a gente passou 1 trilhão para os bancos, do nosso dinheiro. E a gente continua através de juros, amortizações da dívida, desculpa. Então, como é que a gente resolve o problema do país? Não é cortando a educação, não é cortando dos outros ministérios, a gente tem que ir, a gente dá muito dinheiro para os bancos. E esse debate é importante que a gente faça. Falta dinheiro, mas de fato a gente precisa cortar da educação, todo o dinheiro dos bancos. É o absurdo que é dado. Entendeu? Então, esse debate é importante ser feito, porque cortar da educação não resolve o problema. Deixa eu te fazer uma observação. Eu recebi hoje 12 mensagens com fonte, inclusive, 12 a 15 mensagens mostrando a corrupção com reitores, professores, tudo estava ligado com a administração das faculdades, das mais diversas do país. Isso é uma coisa que tem que ser combatida todo dia, inclusive pelos alunos também, porque isso aí também prejudica a faculdade. Se existe corrupção, tu não vai cortar da educação resolvendo. Não, se existe corrupção, tu vai criar um debate. Mas tu evita que eles vão meter a mão. Não, óbvio que não, cara. Como é que assim, tá tendo corrupção, eu vou acabar com tudo. Não vou mais dar dinheiro pra ninguém, porque ninguém rouba. Não é assim. Não vai dar mais dinheiro tu vai tratar. Eu não vou discutir essa questão da corrupção com o senhor, porque, sinceramente, eu não tenho essas notícias e eu não sei se é verdade ou não, então eu não posso entrar nesse debate. Mas pode me enviar depois. Mas com certeza, pra tu resolver a corrupção, não é. Tu simplesmente acabando com o investimento na educação. Tu vê o seguinte, Vitória, né? Isso. Tu dizes que não é cortando a educação e que está se dando muito dinheiro para bancos. Tu tem razão nesse ponto. Por quê? Agora, por que nós damos muito dinheiro para bancos?
exatamente porque o Estado ficou caro demais e falta dinheiro para poder sustentar o orçamento da União. Por que o Estado é grande demais? Porque o Estado tem empresa que não precisava ter, porque o Estado tem funcionários públicos demais, o Estado gasta 85% do orçamento, 85% do orçamento é só para pagar folha de pagamento de ativos, inativos e INSS. Ou seja, o Estado consegue trabalhar com 15% do orçamento. Faltando dinheiro, como falta para qualquer um, o que se faz? Se toma em bancos. Se não se pagar aos bancos, tu não consegue no ano que vem refinanciar a tua dívida. Pode ter a opção de não ter o maior juros do mundo também. Não, aí é outro problema. Mais. Não, e outras. Até onde eu sei não é mais. Já chegou até a ser com bastante diferença, mas não é mais. Mas exatamente, tudo reside no mesmo problema. O Estado está grande demais. Sabe por que nós pagamos o juro mais alto do mundo? Porque nós temos um negócio que chama depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? A cada R$100 que tu coloca no banco, tu chegou no banco hoje, depositou R$100 na tua poupança ou para cobrir o cheque, de cada R$100 que tu bota, varia um pouco, porque o depósito a prazo tem uma taxa, depósito à vista tem outra, mas cerca de 70% desse dinheiro, todos os bancos comerciais são obrigados a entregar para o Banco Central. E vão receber somente a remuneração da taxa Selic. Os outros 30%, eles vão ter que emprestar para o João, para o José, para a Maria, para o Pedro, cobrando os juros dos 100%. Porque quando tu depositas na tua poupança, tu não quer remuneração só dos 30%, tu quer dos 100%. E como dos 30 tem que pagar os 100, nós vamos ter um juros mais alto do mundo. Exatamente por isso, por o Estado ser grande demais, ter empresas grandes demais e investir mal o seu dinheiro, é que nós pagamos o juros mais alto do mundo. Ou seja, tudo reside... Então, essa é a questão de orçamento. Agora eu quero tratar da questão da educação. Rapidinho para a Thaís poder falar mais um pouco. O problema da educação é que o Estado não está grande demais. O problema é que hoje a gente isenta os grandes tubarões da educação de pagar impostos, por exemplo. E aí não existe investimento na educação pública, não tem dinheiro para investir na educação pública, mas enquanto isso os grandes grupos de educação que tratam a nossa educação como mercadoria estão isentos de impostos. O Brasil, na América Latina, em relação ao mundo, investe mais em educação do que qualquer outro país da América Latina. O Brasil investe mais em educação per capita e percentual ao orçamento do que os Estados Unidos. Ou seja, isso é uma falácia, uma mentira que se conta há muitos anos, que o Brasil investe pouco em educação. Não, o Brasil é um dos que mais investe em educação na América Latina. Nós temos que tratar o Brasil com os seus congêneres regionais. E neste ponto o Brasil é o que investe mais. O problema é que o Brasil investe mal. Em vez do Brasil investir na educação básica, o Brasil investe na universidade. Ou seja, o mais importante é botar dinheiro para educar as crianças. Por quê? Porque nós temos gente que se forma na universidade e não sabe escrever. Nós temos, as crianças terminam o primeiro grau semi-analfabetas. Esse é o problema da educação. Não é a solução. E como é que você analfabetiza as crianças de maneira eficiente dentro das escolas de ensino básico se você não forma pedagogos? Se você não forma pedagogos dentro da Universidade Federal? Porque eu sou estudante de pedagogia, com um contingenciamento, que na verdade contingenciamento é um termo ludibriatório, né? Porque o que está acontecendo são cortes. Porque os professores estão sendo mal formados. As universidades formam mal. Com os cortes, o que vai acontecer é que a minha educação vai ficar ainda mais precarizada. E quando eu for dar aula para as crianças na educação básica, a tendência é que eu seja uma profissional não qualificada para isso. Então, o corte da educação superior, ela reflete na educação básica. Porque os profissionais da educação que hoje estão se formando quanto professores dentro do ensino superior, eles precisam ter investimento nas suas universidades, inclusive para fazer pesquisa, porque se eu quiser discordar do Paulo Freire, eu preciso conseguir estudar outras linhas de pensamento dentro da universidade. Sabe quem cortou da educação? O Lula. É verdade, e o Bolsonaro Onde é que você entrou na Lula e a Dilma cortou. E o Bolsonaro continua o projeto do PT. 50 milhões do problema não é falta de dinheiro. Aqui, aliás, o problema não é falta de dinheiro. O problema não é falta de dinheiro. E é que Porto Alegre é a capital que mais investe em educação e é a penúltima no índice, no INDEB. Mas aí tu tem que... Porque dinheiro não é o problema, educação não é problema. O problema é que o professor não está interessado em dar aula. É engraçado que vocês colocam o PT
como responsável pela crise. A gente não discorda disso. Mas o posicionamento do atual governo é igualzinho ao do governo petista, que é de cortar a educação. Não, vocês mesmos apontaram aqui. Das universidades federais. A Dilma cortou 10% do orçamento do MEC. Sabe onde é o dinheiro da universidade tem que vir? E a atitude do Bolsonaro é exatamente a mesma. Tem que cobrar a mensalidade dos alunos das universidades federais. E aí vai ter dinheiro. Então tu tá falando que eu não posso ser aluna da Universidade Federal porque eu não tenho dinheiro para pagar mensalidade? Tá falando que a Universidade Federal é previte? O FIES tem gente que... As universidades públicas tem gente que não tem dinheiro para pagar. Então você tá falando que eu tenho que me endividar para conseguir fazer uma Universidade Federal. Porque o FIES hoje é um programa que só serve para os alunos criarem dívidas. Tu pode ir numa universidade privada, conversar com qualquer estudante que... Mais uma herança ruim do governo do PT, então? Sim, tem um acordo sobre isso. Eu acho que é uma herança ruim do governo do PT, o FIES. Porque foi muito mal programado. E o ProUni? O ProUni podia ser uma medida paliativa, mas pela falta de investimento na educação pública, ele se tornou uma medida que os governos consideram resolutiva e que só servem também para isentar os tubarões da educação de pagar, o Brasil é o que mais investe em educação hoje. Desde a Constituição de 88. Só que desde a Constituição de 88 a educação vem piorando. Essa não é uma informação verdadeira. É verdadeira, sim. Não é uma informação verdadeira. Vamos lá. Eu só quero aqui pegar, já que foi mencionado, e eu vou fazer a provocação, tanto para a Thaís quanto para a Vitória. Já que foi mencionado os cortes anteriores, eu fiz aqui uma compilação de notícias relacionadas a isto, anteriores ao governo Bolsonaro. Então vamos lá. Notícia, isso aqui são notícias que foram capturadas aí na imprensa, na imprensa mainstream. Brasil é o terceiro pior em ranking de educação, aponta a Economist. O país aparece na 38ª posição entre 40 países analisados, ficando na frente apenas de México e Indonésia. Outra notícia. Governo Lula deixou de gastar mais de 20 bilhões em educação. Governo Lula corta 1,28 bilhão em educação. Brasil está entre os piores em ranking mundial de educação. O Brasil está em 65º lugar entre 70 nações avaliadas em matemática pelo PISA em 2015. Prioridade do novo mandato de Dilma, educação sofre corte de 7 bilhões. Em meio à crise política, Dilma corta da educação e saúde. E daí eu vou fazer uma provocação para vocês duas. A provocação é a seguinte. Onde estava o movimento estudantil nesse período todo? Nas ruas. Eu não lembro, me desculpa. Então eu convido... É porque é muito fácil, quando não se é do movimento estudantil, falar que nós não estávamos. Não, mas eu sou jornalista, eu fico analisando, eu vejo. Não, eu te convido, eu já nos cortes, aliás, dos 10 bilhões de educação, quando a Dilma se dizia pátria educadora no slogan cortou da educação, eu garanto para vocês toda certeza, vocês podem pesquisar, a Almesp, a UGES estava nas ruas de Porto Alegre dizendo que Dilma e Levi não serviam e que, aliás, não nos serviam e nós defendemos eleições gerais pelos cortes na educação, pelos ataques à educação que o governo fazia pra gente. Então, o movimento estudantil... Tu estavas na rua? Estava na rua, já participava das mobilizações e o movimento estudantil nunca escalou aos cortes do PT. Nós estivemos na rua, nós pedimos eleições gerais, aliás, achávamos que Dilma Temer não servia para o país, porque a política financeira deles não era bom. Então, assim, eu garanto para vocês, com toda certeza, e tenho muito orgulho de dizer que quando o governo sensação de muitos, a sensação de muitos, Vitória, é que a UNE, por ter sido transformada no seu nível federal num feudo do PCdoB, várias lideranças da UNE são militantes do PCdoB, inclusive candidatos. E várias lideranças da UNE são de vários outros partidos. Mas a predominância de lideranças... Disputa, mas a predominância de liderança na UNE sempre foi atrelada a partidos de esquerda. E a sensação que muitos têm é de que a UNE, no período do PT, poderia até fazer críticas ao governo, mas fazia de uma maneira um tanto quanto tímida, de modo a até parecer, até por alguns, pelega. Sim. Hoje, assim, eu não tenho como eu tô fazendo uma análise crítica mesmo, eu ponho para vocês contradizer. Eu, Vitória, não tenho como discutir pela UNE, porque eu sou estudante secundarista, nas mobilizações, aliás, do PT, eu era, obviamente, estudante secundarista, e o que eu garanto é que os estudantes secundaristas estavam na rua e estavam debatendo os cortes de educação, levavam o debate para dentro das escolas com o grêmio estudantil. Então, quando todos os governos, sem exceção, cortavam da educação, o movimento estudantil estava na rua. E se vocês quiserem, posso enviar fotos. E as universidades foram ocupadas na época do corte de investimento da Dilma no MEC. As universidades federais foram ocupadas pelos estudantes lutando contra o corte de investimento da Dilma no Ministério da Educação. Te lembra disso? Muito bem.
Não, houve ocupações, é verdade. Isso que a Thaís trouxe é verdadeiro, eu lembro. Parece. Mas as Ocupações, na minha avaliação, eram bastante legais, mas, né? Mas, era uma inclusive, prática encontrada para se fazer isso. Quem inaugurou a prática de invasão de universidade foi o José Dirceu, nos anos 70, quando ele invadiu a USP. hoje ele está invadindo outro lugar. Invasão é quando alguma coisa não é tua e você pega para ti. A universidade pública é do povo. Sim, mas quem estavam lá eram alguns. Tudo bem, mas a ocupação é um espaço aberto em que qualquer um pode participar. Mas não invadir desse jeito, né? Vamos lá, vamos fazer intervalo? Vamos fazer intervalo? Nós estamos na hora do intervalo, Beto? Então vamos fazer intervalo, o debate está bastante estimulante, nós temos muitas mensagens aí chegando e outras tantas ali passando na tela. Teve uma provocando, inclusive, o César, dizendo que o César não queria as bandeiras de esquerda nos movimentos de rua, queria as do Novo e do PSL. Quer que eu responda? Se tu tiver em 30 segundos uma resposta, sim, depois... As bandeiras do PC do B, do PSOL, do PT, isso é comum, tá na rua, porque eles sempre estão na rua, eles não fazem nada, né? O do Novo e o do PSL estão trabalhando. Então tá bem. Resposta dada. Resposta dada. Olha aquilo que quer. Me chutou. Não, eu Já tá no intervalo? só fiz a provocação. Vamos fazer intervalo e nós... Vamos fazer intervalo. Não, agora vai. Vamos pro intervalo e voltamos em seguida aqui na RDC TV. De volta aqui na RDC TV, hoje debatendo aqui no Cruzando as Conversas, educação e os efeitos do contingenciamento de recursos anunciado pelo governo de Jair Bolsonaro e que tem levado a várias manifestações de parte a parte. Lembrando que você pode nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais no live stream do Facebook e do YouTube. Mande a sua mensagem e participe. Nós estamos recebendo aqui várias mensagens. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela preferência, pela audiência. E lembrando também aos nossos telespectadores que amanhã a RDC faz uma grande cobertura no ITS Esportes e Eventos do Open Gaúcho de Futevôlei. Vai estar lá toda a nossa equipe, transmissão ao vivo pelo Facebook também, além dos canais, né? 24 e 524 da NET. A partir das 6 horas da tarde a nossa equipe vai estar lá, né? Uma grande mobilização da casa, então não deixem de assistir. É a valorização do esporte gaúcho, né? Então é muito importante que nós tenhamos você na nossa audiência. Narração do nosso colega Paulo Brito, reportagens do meu querido amigo Guilherme Paz e também do Ribeiro Neto. Ribeiro Neto, que hoje é parecido com o Sean Connery, no passado foi parecido com o Richard Gere. Tem uma montagem? Eu sei do outro apelido dele. Qual que é? O Lero dos Três Patetas. Não é verdade. Esse é o primeiro. Você está fazendo maldade. Não, é o primeiro. O Ribeiro Neto tá convocado para o programa para te refutar depois. Né? Pode refutar, mas isso está gravado nos anais da imprensa gaúcha. Então tá bem. Vamos lá. Nós temos aqui vários comentários. Eu gostaria de agradecer a todos que estão mandando. Comentário aqui do Sandro, aqui de Porto Alegre. Prezados, provocação para vocês dois. É flagrante o medo dos defensores do presidente diante de sua paralisia e falta de rumo. O governo está desmanchando, todos sabemos. Uma pena, porque havia esperança de muitos e a revolta já se mostra. Tomam como provocação ou vocês não são representantes? Eu não sou representante. Eu não sou representante de governo nenhum, eu sou representante do lado bom. Bem. Aqui outra mensagem. Dá uma olhada nos números, Macalossi. A média mundial de servidores públicos é em torno de 22 trabalhadores por habitante. No Brasil é de 13 por habitante, 12 por habitante. Mas a gente não chegou a mencionar, né, sobre funcionários públicos. Eu menciono. Tu mencionaste? É verdade, tu mencionaste. Então tá aí, mais uma mensagem. Outra mensagem aqui. Vamos ver de quem que é. Da Ivone. Por que não corta um pouco do salário dos políticos e as mordomias? Muito bem. Outra mensagem aqui do nosso querido Glauco Fonseca. César Day e Vinícius Bueira. As debatedoras estão a demonstrar que em educação dinheiro não é tudo. É preciso cidadania para entender os contingenciamentos e criatividade para fazer mais com menos. E aí, como é que vocês respondem?
É claro que precisa de cidadania, inclusive o papel da universidade pública é formar um cidadão crítico. É lá que a gente consegue elaborar a produção de ciência, e ciência inclui o pensamento sobre as questões orçamentárias do nosso país. A Faculdade de Economia da URGS pode falar muito bem sobre as questões que estão acontecendo hoje. E mais do que isso, todos os outros campos da nossa faculdade têm capacidade de produzir reflexões críticas sobre a atual situação do país. Muito bem, mais um comentário aqui que vem, deixa eu ver aqui, pegar o nome. Não tem o nome. Pessoal, vocês que estão mandando mensagem pelo WhatsApp, por favor, mande sempre com o nome para a gente poder ler o nome da pessoa que está mandando. Dilma e Lula também cortaram muitos bilhões da educação e não melhorou nada. Alunos não sabem nada. Na era petista houve a expressão contingenciamento. Então tá aí algumas das mensagens que chegaram. Mandem as suas que nós vamos lendo aqui dentro do possível. Muito obrigado a todos aí que estão participando do programa. Vamos voltar aqui para falar sobre esse tema. César Ney, agora começo por ti. Bom, em relação a que nós, pegando um gancho da última parte antes do comercial, o que eu coloco em relação a tudo isso que está acontecendo é que nós tivemos praticamente 20 anos de governo de esquerda, ou social-democrata, ou de esquerda pura. O que eu coloco é que tudo isso que está acontecendo agora simplesmente é o estouro da panela. Tá, mas todo mundo sabia, César, que a educação no Brasil não estava nada bem. Os indicadores internacionais mostram isso, né? Existe uma série de problemas, mas não parece que o governo está extremamente mal colocado nesta área? Essa semana teve a troca de mais um presidente do INEP. O INEP é o órgão responsável pelo Enem, e o governo troca de diretor do INEP como quem troca de cueca. Sabe aquelas provas que eles fazem nas escolas públicas para testar o primeiro quinto ano, do quinto ao... Enfim, acho que tu deve saber melhor que eu. Eu acompanhei de perto essas provas. Olha, achar graça é pouco. Eu acho muito... Tem uma coisa que o governo Bolsonaro fez pouco mais de 100 dias agora, né? Não sei exatamente a quantidade de dias. E houve uma mudança de 180 graus sobre o viés ideológico do governo que saiu para o governo que entrou. Tu me desculpe, Vinícius, mas na área da educação o governo Bolsonaro parece um peão, assim, girando 360 graus por segundo. Concordo contigo, e o que eu quero dizer é que sempre que há uma mudança de governo, até que as coisas se acomodem, é muito difícil. Então é normal, eu vejo como normal no início de governo haver uma confusão de disputa de poder e confusão, inclusive, de nomear e desnomear pessoas. Aconteceu isso no governo do Fernando Henrique, aconteceu isso no governo do PT, aconteceu isso no governo Collor e está acontecendo no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está se comunicando muito mal e, além disto, o governo Bolsonaro ainda consegue fazer crises onde não existem. Ou seja, as disputas de poder dentro do governo acaba sendo fratricida e acaba por expor demais as entranhas do governo. Além do que, existe uma má vontade da imprensa, porque a imprensa está sofrendo também com o corte de gastos. Então, existe uma má vontade de toda a imprensa, ou quase toda a imprensa, com o governo. Além do que, a questão do INEP, houve uma grande, neste último rapaz que pediu demissão do INEP, houve alguns já dizem que vai mudar de nome para inepto. É bem provável. Aliás, tinha que ser encerrado o INEP e o MEC tinha que ser fechado, que aí se melhora a educação. O filósofo Luiz Felipe Pondé concorda contigo. E eu concordo também. Bom, mas ele disse, a tese dele, que a educação deve ser descentralizada. Neste ponto, o que aconteceu? O governo está querendo criar, de forma de melhorar a administração, um cruzamento de dados de todos os bancos de dados do governo, ou seja, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Eles estão implementando o CPF em todos os cadastros para poder unificar essas informações e ter como cruzar essas informações. E, além disto, queriam utilizar as informações
que o INEP tinha e o Enem. E junto com isto, eles queriam fornecer uma carteira de estudante gratuita. E isto também vai fazer com que enxugue as verbas das entidades estudantis, e esse é o motivo que levou as entidades estudantis também para as ruas. Ou seja, vão perder verbas e por isso existe a revolta, assim como existe a revolta da Globo, existe a revolta da Folha de São Paulo, do Estadão e de todos os jornais. Eu acho que é por causa de mentira. Também, não só por isso, mas também, ou seja, este movimento que teve na quarta-feira não é um movimento, a esquerda não tem essa capacidade de levar toda essa gente para a rua. Eu também acho que não, mas o povo aderiu, uma boa parte aderiu voluntariamente. Claro que sim, exatamente isso. A esquerda, por causa da bagunça, por causa da falha de comunicação, por falta de não compreender o que está acontecendo. Em 100 dias de governo, você não ter decidido quem vai ser o ministro ou o secretário da Educação. Isso é bagunça. Como é que é? Desculpa, bagunça é em 100 dias de governo de Bolsonaro, você não ter decidido quem é o ministro e quem é o secretário da Educação. Agora, né? A gente fez uma pesquisa, inclusive na URGS, voltando para o papel da universidade pública na nossa sociedade, sobre os 100 dias de governo Bolsonaro. A gente iniciou essa pesquisa, qual é o reflexo disso para a nossa educação. Em 100 dias, a gente conseguiu fazer uma pesquisa muito rasa, porque ele tinha feito absolutamente nenhuma medida educacional. Quando ele faz a medida é de cortar mais de 55 milhões do orçamento da URGS, de 48 milhões de orçamento da UNB, de 11 milhões da UFSPA, que inclusive presta serviços de saúde para a população aqui de Porto Alegre. Então ele ficou 100 dias sem ter nenhuma medida efetiva para a nossa educação. 100 dias falando mal dos professores como se nós fôssemos o real problema da educação brasileira. E aí, quando ele coloca uma medida para a nossa educação, a medida é cortar mais de 55 milhões da melhor universidade do país e da quarta em produção científica. Uma notícia do O Globo, de 6 de julho do ano passado, diz que o Brasil gasta 6% do PIB, do Produto Interno Bruto em educação. Sendo que a média da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é 5,5%. A Argentina gasta 5,3%, a Colômbia 4,7%, o Chile 4,8%, o México 5,3% e os Estados Unidos 5,4%. Ou seja, o problema do Brasil não é falta de verba para a educação. O problema do Brasil não é falta de verba para a Universidade Federal. Porque eu não Mas segundo a OCDE, o Brasil investe pouco comparado aos países desenvolvidos. Sim, Não, OCDE é os países desenvolvidos. O Brasil é um dos que mais gasta em educação, pela OCDE. A média da OCDE é 5,5%. E o Brasil gasta 6%. Isso comparativo com países desenvolvidos? Todos, os da OCDE. É que o importante é falar do investimento per capita. E a OCDE fala que nós estamos no lugar... Investimento per capita, a média de investimento das universidades federais brasileiras é o dobro do que se investe nas universidades do Canadá. É que a OCDE sendo que as universidades do Canadá produzem ciência e conhecimento que são reconhecidos, inclusive, por prêmios Nobel. O Brasil não tem prêmio Nobel. Então, o Brasil gasta o dobro do que a média dos estudantes canadenses e mesmo assim consegue ter uma educação deplorável. Vamos falar o problema do Brasil não é dinheiro. O problema da educação do Brasil não é dinheiro. A OCDE fala que entre 70 países analisados, o Brasil se encontra na posição 63 de ranking de investimento per capita na educação. Isso é uma posição bastante baixa para o ranking. Além disso, o Brasil pode não ter ganho um Nobel ainda, mas dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu estou falando de uma só universidade, existem pesquisas sobre como tratar pessoas com câncer com óleos extraídos de plantas, existem pesquisas sobre como curar doenças sexualmente transmitidas que hoje não se tem cura, existem pesquisas sobre novos métodos de educação, porque a gente reconhece que a educação brasileira hoje está extremamente problemática. Então, na minha área de atuação, existem inúmeras pesquisas sobre como a gente faz para a gente avançar, mas nenhum dos profissionais da educação acha que a maneira melhor de avançar é através do corte de gastos na educação. Hoje, eu acho que essas pesquisas começaram ontem, as pesquisas? Não, todas essas pesquisas começaram há bastante tempo, mas continuam. E não deram resultado ainda? Não, deram resultado. Quantos Nobel nós temos no Brasil? Nós não temos Nobel, mas a gente tem gente que se trata hoje dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de inúmeras doenças. A gente tem pessoas hoje que estudam na Universidade do Rio Grande do Sul gratuitamente, porque não tem
tem vagas nas universidades públicas por falta de verba. A gente tem hoje pessoas que fazem tratamento dentário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, inclusive, os estudantes da odontologia estão fazendo um projeto muito bonito que chama O Que Se Faz na Universidade. É um espaço público, eu convido vocês a ir lá apreciar o trabalho de todos os estudantes do campus da saúde aqui da URGS, onde eles estão mostrando todos os projetos que eles têm e como isso ajuda no desenvolvimento da nossa sociedade. Vai lá, César. Talvez o projeto de contingenciamento do Ministério da Educação seja porque a operação da Polícia Federal apura desvio de dinheiro em Universidade do Pará. Porque a Polícia Federal indicia 6 professores e mais 22 de desvio de recursos da URGS. Cúpula das universidades estaduais ganhou 2 milhões em diárias da própria cidade. Estou citando os títulos, né? Esse servidor da UFAM é processado por desvio de bolsas e MPF do Amazonas então a nossa educação Deixa eu terminar. Deixa. Tá. Polícia Federal indicia filho de reitor morto e mais 22 desvios na Universidade de Santa Catarina. Reitor da do governo querendo a operação da Lava Jato da educação. Reitor da Universidade de Minas Gerais é levado para depor sobre desvio de 4 milhões. Justiça condena 13 por desvio em bolsas na Universidade Federal do Pará. Desvio milionário na UFC é alvo de ação da Polícia Federal. TCU condena ex-reitor César Borges a indenizar a UFPEL em 2 milhões de reais. O que mais aqui? O professor aposentado da USP chega a ganhar 69 mil por mês. Ex-reitor da UNIR e presidente da Rio Mar são acusados por improbidade administrativa. Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro é acusado por desvio de verbas. Universidades públicas são alvo de operações de justiça eleitoral e assim vai. Sim, eu acho que também é por isso, né? Mas aí o debate, o problema da educação, aí vamos resolver a corrupção, vamos cortar da educação. Não faz sentido nenhum esse debate que vocês estão tratando. Pode ser por aí também. Não é por nenhum, companheiro. Olha, o senhor está levando de uma forma de que se algo está errado, a gente corta e acaba, não é assim que funciona. Se algo está errado, a gente tem que debater, a gente tem que discutir. Eu apenas dei um exemplo que pode ser por aí. É que tu tá reclamando do seguinte, estão roubando o dinheiro que vem para educação. Só que aí, para você resolver esse problema, tu tá propondo exatamente a mesma coisa que estão fazendo. Ao invés eu não estou propondo, eu estou dizendo que o contingenciamento também pode ser porque tem que pagar isso aí. Não, é porque não é porque tem que pagar isso aí. Então vai ser condenado e não vai receber. Você está propondo retirar o orçamento da educação para que não roubem da educação. Isso faz nenhum sentido. Isso faz nenhum sentido. Não faz justiça, não faz sentido. Vamos de novo. Não faz existe sentido. Um roubo hoje dentro das universidades públicas. Esse roubo, se for condenado, ele vai ter que pagar. O governo vai ter que pagar, mas pode ser nessa contabilidade diminuindo aí um começo do contingenciamento. Então vamos colocar aqui todas as empresas que precisam pagar para o Estado o que devem. Por exemplo, todas as que devem, todas as que devem para o INSS. E tem que ser acionada. Mas peraí, mas sobre o INSS eu li o suficiente para falar sobre isso. Tem que ser acionado também. O INSS ele tem um problema sério em relação aos seus devedores. Eu não estou negando que existam dívidas bilionárias em relação ao INSS, mas são dívidas impagáveis. Incobráveis. Porque são dívidas, são massas falidas, como por exemplo a Varig. Mas aí eu concordo com ela que tem que existem várias que ainda existem, mas esse não é o debate. 9% a gente pode focar apenas. Na educação. Não, tudo bem, mas tu deu exemplo, eu tô tratando dele porque eu acho que é importante até para explicar o sentido disso. 9% ou 10% são recursos recuperáveis. Só que tem um detalhe, isso está em debate na justiça. Então não é necessariamente um dinheiro que pode ser absorvido, pode ser que não ganhe. Mas feito o registro, vamos adiante. Agora, vamos lá, Vitória. Bom, acho que a gente veio para debater educação, né? Então continuamos. A gente tem que continuar nesse assunto. A gente não tem que tentar criminalizar, eu acho, os professores, os reitores, tudo bem, se foi roubado, que sejam punidos, ok? Isso aí, mas tu não pode querer porque alguém errou tu simplesmente parar algo de que é muito bom para a sociedade, como fechar as universidades, entendeu? E quando se dizem fechar as universidades, não somos nós que estamos falando. Quando se dizem fechar as universidades, são os reitores, é a comunidade que está dizendo de que não tem mais dinheiro. E a gente precisa debater isso. Não tem dinheiro, tu acabou de falar. Não tem mais dinheiro no momento que o Bolsonaro corta, porque dinheiro tem. Aí volta aquele debate da questão dos juros. Para de dar dinheiro para o banco, investe na educação, coisa que o governo não quer. E quando ele corta, quando ele faz os cortes na educação, ele demonstra que é um corte... Tu pretende fazer faculdade de quê, minha querida? De jornalismo. Ele pretende fazer os cortes
para calar os estudantes, para acabar com a Universidade Federal. E não é assim, a nossa luta principal, aliás, é que tem uma universidade pública, uma universidade gratuita para todo mundo. Como é que tu vai construir isso? É cortando a educação? A faculdade está ruim. Se vocês acham que a faculdade está ruim, então vamos investir na educação, vamos fazer de que ela melhore, entendeu? Agora a gente tem N problemas. Sobre a questão, eu vou primeiro terminar. Sobre a questão que vocês ficam falando de prêmio e tal. Hoje do prêmio, né, Nobel, não sei o quê. Hoje, por exemplo... Aqui no Brasil vão entregar o prêmio Ig Nobel. Hoje o IFE do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele ganhou em primeiro lugar na maior... O IFE aqui do Rio Grande do Sul, o campus de Osório, aliás. Na maior feira de ciências do mundo, tem aqui, é o primeiro lugar em ciências dos materiais. Então, tu acha que tu cortar da educação vai resolver? É esse o debate que a gente tem que fazer. Hoje a gente tem uma educação... Mas o governo está dizendo que não está cortando. Mas está segurando, represando uma parte. Até porque ele usa, por exemplo, a educação como moeda de troca para aprovar a reforma da Previdência. Isso tem que ser debatido, porque é muito fácil tu ir lá cortar da educação e depois tu querer usar a justificativa dizendo que cortando da educação, aí a gente vai cortar da educação, mas se aprovar a reforma da Previdência, o dinheiro volta. O governo Bolsonaro está usando a educação como moeda de troca para aprovar uma reforma ridícula. Vocês falam da educação básica. Se ele fizer a contingência dos valores para a educação, tu acha que ele vai ter o apoio para aprovar a Previdência? Ele está usando como moeda de troca. E ele fala de educação básica e fala tanto de educação básica, o que é um desrespeito, porque ele também corta a educação básica. Sabe qual que é o valor corta 2 bilhões de educação básica, não tem professor. E aí, quando não investe em Universidade Federal, faz que não tenha, por exemplo, investimento na pedagogia. E aí, para mim, liga tudo, porque o que eles querem? Não querem formar professor e fazer trabalhar até morrer com a reforma da Previdência? Porque é o que parece. Vitória, então, sabe quanto que o governo, sabe quanto que representa o corte o corte, o contingenciamento, como se queira chamar, o contingenciamento na área da educação relativo ao gasto previdenciário brasileiro, representa 1 dia de gasto previdenciário. Tudo bem, mas quem está comparando não são quem está falando isso é o governo. Quem está querendo usar de moeda de troca é o governo, não somos nós. Nós não estamos a gente aqui não quer que uma isso. discussão esteja associada a outra, inclusive a gente quer separar elas. Mas elas porque a nossa não tem como separá-las. A nossa educação não é mercadoria para o governo negociar como se fosse. É isso que a gente está querendo falar aqui. Em resumo, mas é que é impossível tu dissociar o problema econômico da questão educacional. O resto do mundo todo Por que nos Estados Unidos, que tem as melhores universidades, a educação é paga? Por que na Austrália a educação é paga? Por que no Canadá a universidade é paga? Por que na Inglaterra a universidade é paga? Por que no mundo inteiro pode ser negócio e no Brasil não pode? Por que o Brasil gasta tanto em educação em universidades federais? Por que o Brasil gasta mais por aluno do que qualquer outro lugar? Por que o Brasil, as universidades federais... Os Estados Unidos gastam mais por estudante do que o Brasil. Não. Gasta sim. A Universidade Federal tem o dobro de professores que a Universidade Pública. Princípio de conversa que educação não é gasto, é investimento, porque educação tem retorno. Educação não é uma compra que você está fazendo. Educação é investimento. Investimento para quem? Aí nós caímos no problema... Investimento em futuros profissionais, investimento em ciência e tecnologia que vai resultar Sabe por que é investimento? No nosso Porque país. nos Estados Unidos os pais fazem poupança para os filhos ir para a universidade desde que o filho nasce. Mas não é todo pai que tem dinheiro. Olha quanto hoje custa o salário mínimo e olha quanto custa a cesta básica. Por isso que tem FIES. Porque tem ProUni. Nós temos que fazer um debate real. Olha, o debate que a universidade não pode ser pública e muito menos gratuita. Esse é o debate real. A universidade pública é ineficiente, a universidade pública não serve para nada. A universidade pública é um prejuízo para a sociedade. A universidade pública atrasa a sociedade. Tá bem, vamos com calma. Tá ficando confuso. Tu tá falando que a universidade pública não serve para nada. A universidade pública é um peso para a sociedade. A universidade privada é muito melhor para a sociedade. Vocês três convidados, meus caros convidados, os três falando ao mesmo tempo, fica complicado para o público entender. Eu acho que o debate é instigante, mas vamos tomar cuidado para um não falar em cima do outro. Eu acho que nós temos que ser realistas. Não pode ficar dizendo, porque o pai pega e vai investir, vai não sei o quê. Não é assim que funciona. Se o senhor tem dinheiro, que ótimo pro senhor. Mas vai entrar na universidade, vai ver o filho do
do trabalhador que entra na Universidade Federal e que não tem o dinheiro da passagem, porque não tem investimento em educação. Porque não tem investimento em educação, é mentira. A Thaís é da URGS e não foi do Farroupilha, foi de escola estadual. Eu me formei numa escola estadual e estou na URGS. E precisou de cota para entrar na URGS, porque em vez de gastar o dinheiro na universidade, na educação básica, se gasta na universidade. E aí, em vez de melhorar a educação básica, se dá dinheiro para financiar a universidade. 2 bilhões da educação básica. O governo Bolsonaro não está preocupado com a educação. A educação básica na visão do governo federal. Quem gasta através do Fundeb. Cortou da educação básica, sim. Não se preocupa. 2 terços das pessoas que estão... Tá bom. Não, pode concluir, conclua. 2 terços das pessoas que estão hoje dentro das universidades públicas são pessoas... que entraram com pessoas filhas de trabalhadores, são pessoas de baixa renda e que entraram com cota, sim, e a cota então, não é um problema, não. Claro que é um problema. Não, em vez de melhorar a educação básica, estão baixando o nível educacional. Mas é que o Bolsonaro não está propondo melhorar a educação básica. Ninguém se formou no governo Bolsonaro. Mas tu está aqui defendendo o governo Bolsonaro. Um semestre. A recém estão fazendo as primeiras, já que agora não é mais quadrimestral, é trimestral. Ou seja, que o Bolsonaro está fazendo. Provas do governo. E aí, contingenciamento é um nome ilusório, viu? O que está acontecendo é corte. Vocês deviam ter vergonha. Mas aí é um problema semântico. É um problema, a questão envolvendo um problema que a educação do Brasil não consegue fazer com que uma semântica que a gente precisa estudar na Universidade Federal. Uma semântica que os estudantes de letras podem vir aqui explicar para os senhores como funciona a semântica. Imagina o estudante de pedagogia com este nível ensinando o filho de uma pessoa. O senhor nem entra numa escola, o senhor não sabe como funciona, o senhor nunca deve ter entrado numa escola estadual, muito menos sabe como funciona a Universidade Federal. Se soubesse, não estava falando muito problemático você me ofender como profissional sem nunca ter me visto dando aula também, viu? Muito problemático você me ofender como profissional. Estão falando um monte de bobagem, não conhece a realidade do povo brasileiro, não conhece a realidade do estudante. Vamos pro intervalo, depois vocês continuam, nós vamos fazer o intervalo e nós voltamos em seguida aqui no Cruzando as Conversas. De volta aqui no Cruzando as Conversas, hoje estamos debatendo sobre educação com as participações do administrador, pós-graduado em gestão empresarial César Dey, a estudante de pedagogia da URGS Thaís Jorge, o advogado empresarial e tributário e presidente do movimento parlamentarista brasileiro Vinícius Marques Boeira, o presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Porto Alegre, Vitória Cabreira. E temos mensagens chegando aqui, inclusive tem uma me questionando. Diz o seguinte: será que não poderia... Esse programa é um programa democrático, Chico. Eu faço, inclusive, a leitura dos comentários que criticam o mediador. Será que não poderia haver um estudo antes de contingenciar linearmente? Mensagem do Alexandre Batista, que questiona o mediador. O mediador também debate? Este programa é inovador? Bom, primeiro, o programa é sim inovador, porque o programa é um programa de debates onde vocês podem ter um diálogo aí entre partes que têm pontos de vista diferentes. Isso é cada vez mais raro no debate público brasileiro. E o segundo lugar é que o mediador não é um poste, o mediador não é um objeto de decoração do estúdio. O mediador é uma pessoa que tem uma visão de mundo, que tem opiniões e que as tece. Claro que dentro do contexto de uma mesa onde ele também precisa organizar o debate e permitir que cada um dos que estão aqui presentes fale. Então, este mediador fala, este mediador opina, este mediador... faz isso, mas com justiça, respeitando aqueles que estão aqui. E sobre o contingenciamento linearmente, eu acho que é um erro, já que eu dou opinião, eu vou dar a minha. Eu acho que é um erro do governo anunciar o contingenciamento, e daí sem entrar no mérito se o contingenciamento é necessário ou não, eu acho que é, mas sem entrar no mérito disso, a forma como foi anunciado foi errado. Primeiro porque partiu do ministro da Educação. E o ministro da Educação não tem que tratar de contingenciamento. Quem trata de contingenciamento é o ministro da Fazenda, no caso o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Por quê? Porque ele é o ministro técnico. E educação é um tema social. Então, o ministro da Educação tratar de um tema técnico, mesmo sendo ele da área econômica, é um erro político. Entendeu? Esse é o ponto. Ele poderia ter sentado com as universidades, isso é uma coisa que poderia ter sido feita. Eu concordo com o telespectador. Podia ter se sentado com as universidades e falado com elas. Bom, o que dá para cortar aqui, acolá? Vamos tentar adaptar a realidade. Não.
O governo errou ao fazer a comunicação do contingenciamento de uma forma vertical e com essa espuma ideológica. E ao combater as universidades e transformar os professores e os reitores e o universo das universidades em inimigos, é óbvio que ele criou inimigos de verdade e foram para a rua para protestar contra ele. A opinião dos convidados da mesa sobre o assunto. Vamos lá, Vitória. Sobre isso que eu falei, inclusive. Sim. Voltando, então, pra gente não é contingenciamento, pra gente é corte. Acho que isso é a primeira coisa que tem que pautar. Porque tá tirando da educação, tem dinheiro. Não é, a gente não pode aceitar essa desculpa de que não tenha. Educação nunca é um gasto, educação é sempre um investimento. Esse governo não conhece a realidade das universidades federais, ele não conhece a realidade dos institutos federais, ele não conhece a realidade da educação básica. Então isso acho que a gente tem que debater. Porque ele corta, e eu acho que quando ele faz corte nas universidades federais, é também um corte político. Não é um corte porque ele quer simplesmente, né, vamos guardar dinheiro e tal. Porque ele corta da educação dizendo que é muita balbúrdia, que é muita zona. E quando ele usa esse argumento, é porque ele não gosta de ver estudante organizado. Então, para mim, também é um corte político. E os estudantes estão mobilizados contra os cortes da educação, porque tu vê a tua universidade com risco, teus institutos federais com risco de fechar, é um absurdo. Quando o governo Bolsonaro ele corta a educação, ele tira o sonho, acaba com o sonho dos estudantes secundaristas principalmente. O meu sonho, de verdade, é entrar na URGS. Eu não sei se é possível. Com esse corte, assim, eu tô desnorteada, porque eu tô estudando para passar na Universidade Federal e eu nem sei se, sabe, se eu vou ter vaga. Porque não tem dinheiro, porque a universidade vai fechar, porque estão fechando, porque já ameaçaram a FEPEL, os institutos federais estão dizendo que não tem grana para se manter, esse é o problema. Então é isso que tem que ser debatido. Mas então, a hipótese de fechamento dos institutos federais e das universidades já não vem sendo, digamos, anunciada aos quatro ventos desde a época em que foi aprovada a PEC do teto? Sim. E continua funcionando. Não, mas é que agora existe uma data limite. Inclusive, o reitor da URGS já anunciou que a URGS só tem dinheiro para pagar as suas contas até setembro. Depois de outubro, a gente não sabe o que pode acontecer com a nossa universidade. E é claro que já existia uma discussão dentro das universidades públicas sobre o possível fechamento depois da PEC 95. Mas era uma discussão ainda que estava sendo caminhada para o debate, né? Já houveram cortes, por exemplo, antes do anúncio do corte do governo Bolsonaro na educação, a URGS já tinha cortado seu auxílio material, fruto da PEC 95, não tinha investimento suficiente para garantir a assistência estudantil e a permanência estudantil dentro da universidade. Isso já estava acontecendo, agora a situação piorou, porque agora a gente tem uma data limite para o pagamento da nossa luz e não dá para estudar no escuro, por exemplo. Além disso, as nossas produções científicas estão extremamente ameaçadas. A bolsa de iniciação científica hoje não é uma bolsa que faz você sobreviver dentro da universidade. Eu não sou daqui do Rio Grande do Sul, eu vim de fora. Eu quero muito fazer pesquisa, mas para eu começar uma iniciação científica hoje, com a bolsa que existe, eu já não consigo. Com o corte de gastos, de investimento, a gente vai ter essa realidade ainda mais difícil para os estudantes que sonham em construir sua pesquisa dentro da universidade. A UFPEL, de São Paulo, a UFPEL já anunciou, inclusive, que corre o risco de fechamento e é um risco sério. Os estudantes da UFPEL foram os primeiros a se mobilizarem contra os anúncios do governo Bolsonaro, porque é um risco com dados, não é um risco de especulação do reitor. Então, tu falaste no outro bloco que pesquisas, que não é uma faculdade que não, se for para particulares, não vai ter ciência, uma coisa assim que tu falou, não foi? Foi, né? No outro bloco tu falou para o doutor Vinícius. Então, baseado no ensino, eu quero te perguntar, porque me mandaram aqui uns pontos de um jornalista aqui de Porto Alegre. Eu não vou falar ao vivo, porque, de repente, eu não quero envolver outro colega de vocês aí, né? Mas é sobre as dissertações e teses que são produzidas nas universidades federais. Sexo no banheiro, dissertação de mestrado de antropologia.
A estética de Mr. Catra, tese de doutorado em Sociologia e Antropologia com o título A Estética do Funk Carioca, Criação e Conectividade do Mr. Catra. A expressão da Piriguete, dissertação de mestrado em Sociologia e Antropologia... Desculpa, eu não vou conseguir não te interromper. Eu tô te convidando para ir na universidade... Não, eu tô te convidando... Não, só tudo bem. Eu tô te convidando para ir na Universidade Federal do Rio Grande do Sul essa semana. E se você achar alguém que escreveu essas teses... Não, que dando eu tô aula, te dizendo. se você achar alguém que escreveu essas teses dando aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você pode voltar a falar sobre elas. Eu não tô dizendo que elas não existem, tá? Eu só tô te perguntando, porque me mandaram me perguntar, eu não sabia disso. Eu não tô dizendo que elas não existem. Não, e tem mais, ó, a swingueira, tem mais, tem a swingueira do pagodão, a sensualidade da pegação, Big Brother acadêmico e pedofilia light. Eu só estou dizendo que eu estou te convidando para ir na universidade ver as teses de doutorados e mestrados que estão sendo apresentadas. Existem datas específicas da semana, eu acho que são as terças-feiras, que os alunos apresentam as suas teses de mestrados e doutorados. Existe uma banca de especialistas sinceramente espero que não seja aqui. Não, Nós tu pode ir lá 2 minutos do programa. Bom, e então tu pode tenho eu assistir. que falar. Foi o único que não falei nesse último quadro. Eu quero dizer para o telespectador que ele pesquise e que procure se informar para, primeiro, compreender a diferença entre contingenciamento e corte de gastos. Contingenciamento é apenas o deslocamento do gasto para mais ao final do ano. Segundo, as universidades, públicas brasileiras são caras, ineficientes, geram profissionais com deficiência na formação. São universidades que são muito pesadas para o bolso do pagador de impostos. Nós precisamos, é muito mais producente para a sociedade comprar vagas nas escolas privadas do que sustentar essas universidades que acabam não produzindo, não gerando conhecimento. Então, para o pagador de impostos é muito melhor que exija a compra de vagas do que fazer a manutenção de universidades caras e eficientes que não conseguem gerar conhecimento. Tanto é que isso é uma afirmação mentirosa, é um absurdo falar uma afirmação mentirosa desse nível. A produção cultural brasileira A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a quarta maior produtora de ciência e de artigos científicos aqui no Brasil. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul deixa os outros falar que é mal educada e vai acabar desensinando e deseducando os alunos. Para vocês verem como uma menina que vai se formar em pedagogia vai atrapalhar a próxima geração. Não é mentiroso. A gente fala a verdade. É absurdo deixa ele terminar, Deixa ele terminar, Thaís, para que a Vitória possa falar. Termina. É um absurdo deixar uma pessoa que não tem educação deseducar uma criança. Ou seja, a universidade não consegue nem manter um nível educacional satisfatório em nível de urbanidade. Da minha capacidade profissional. Nunca me viu dando Vitória. aula. E depois nós vamos ir para o encerramento. Tá. Então, assim, eu só queria falar para todo mundo que está assistindo de que a prova de que esses cortes na educação são absurdos, porque as pessoas que estão defendendo os cortes na educação são as pessoas que estão defendendo que pobre não tem que entrar na Universidade Federal, são as pessoas que chamam as pessoas que, os estudantes de mal educados, sendo que não conhecem, são as pessoas que dizem que eles não têm capacidade, sendo que não conhecem. Além disso, eu já quero aproveitar o momento, porque dia 15 a gente teve um grande ato, com mais de 80 mil pessoas aqui em Porto Alegre, convocando e dizendo para o Bolsonaro de que o povo de Porto Alegre não aceita esses cortes. E dia 30 a gente vai ter de novo. Então já está todo mundo convidado. Dia 30 de maio tem ato para derrotar os cortes do governo Bolsonaro. Não vai dar tempo. De mestrado da URGS, no site da URGS, amar é verbo, não pronome possessivo. Etnografia das relações não monogâmicas no sul do Brasil. Isto é o que o pagador de impostos paga para gerar. Gente, eles pagam pra te ver. Nós temos que ir pro podem ir lá ver tudo que é produzido dentro da universidade e o que é verdadeiramente produzido. A Vitória deu um recado rápido, tem que ser rápido o recado. Eu queria anunciar seminários regionais da Escola Sem Partido, Frente Parlamentar em Defesa da Escola Plural e Contra a Doutrinação. Primeiro seminário estadual da Escola Sem Partido do Rio Grande do Sul com o Miguel Najib, fundador do movimento Escola Sem Partido. Dia 20 de maio, 19 horas, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na sala de convergência. Muito bem. Dados os recados de ambos os lados, a RDC TV vai tentar fazer a cobertura dos dois. Então, fica registrado, tá bem? Muito obrigado a todos que mandaram mensagens.
Desculpe aí a produção por nós termos estourado o tempo. E nós voltamos segunda-feira para mais debates aqui no nosso programa. E não esqueçam que no final de semana tem, né, a transmissão do esporte. Fiquem convidados a partir das 6 horas para acompanhar. Boa noite, bom final de semana. Boa noite.